Crianças, vamos lá para a nossa aulinha de matemática e nós trabalharemos no EMAI, atividade 7.3. Nós vamos voltar aqui à atividade 7.2 para lembrarmos, o texto lido, que vocês compartilharam a leitura, responderam algumas questões aqui, justificando o entendimento de vocês. Lembra da tia Vilma falando sobre os números aqui apresentados nesse texto, nas suas várias representações, o número natural, inteiro, como também os racionais na sua forma decimal e fracional. Então, de acordo com o nosso entendimento que fizemos aqui através da leitura, é uma leitura de estudo deste texto da atividade 7.2, nós iremos então embasar os nossos aprendizados aqui para que a gente possa então fazer aquilo que está sendo pedido nesta atividade. Nós temos aqui na atividade 7.3 que, de acordo com o texto lido anteriormente, que foi o texto que a tia Vilma assinalou as representações numéricas, os números como eles aparecem são então descritos, classificados e que a gente utiliza, vocês então irão escrever o que eles, na sua forma numérica e na escrita por extenso, como são representados. Então, aqui nós temos como que eu escrevo a leitura, como eu leio este número que está aqui apresentado numericamente, através de fração. Esse número, quando nós trabalhamos fração, a gente aprende que ele é um número misto. O que é um número misto? É aquele que representa o inteiro e partes de outro inteiro, ou parte, aí depende daquilo que vem sendo apresentado. Então, nós temos que aqui temos 3 inteiros e meio, porque um meio é metade de um inteiro, não é? Então, nós temos 3 inteiros e metade. Então, vamos lá, 1, 2, 3 inteiros e metade de outro inteiro, Então, só a metade de outro inteiro. Então, 3 inteiros, inteiro é o todo, Então, eu tenho 1, 2, 3 inteiros. E o outro inteiro, ele tá totalmente aqui utilizado? Não, apenas a metade. Então, metade e um meio. Então, eu tenho 3 inteiros e metade de outro inteiro. Então, 3 inteiros e meio, tá certo? Esse é chamado número misto porque ele vem trazendo aqui a representação do inteiro, número natural, Porque o número natural ele é inteiro, e a metade de outro inteiro, que é através do conjunto dos números racionais, que é a representação de partes do inteiro. Então, como que eu leio esta escrita numérica? Eu leio 3 inteiros e meio, 3 inteiros e meio, mas metade, nós estamos tratando de quê? De litros, Então, 3 litros e meio. Desculpem aí que houve um problema aqui na apresentação aqui. Então, vamos lá. Eu vou tentar escrever para vocês aqui. Então, vamos lá. 3. Então, eu tenho 3. 3 o quê? Eu tô falando de litros, Então, 3 litros. Tenho 3 litros. Mas tem só 3 litros? Não. Nós temos 3 litros e... Esse T aqui, tá horrível. 3 litros e meio. 3 litros e meio. Certinho? Então, esta é a escrita por extenso, ou seja, como eu leio. Agora, então, vamos para a próxima escrita. Eu tenho lá uma representação de número decimal
através do sistema monetário, que é a representação do dinheiro. Então, eu tenho reais. Quantos reais? 10 reais. 10 reais inteiros, né? Porque o 10 ali representado antes da vírgula, olha só, eu tenho a vírgula. Antes da vírgula são as ordens dos números naturais inteiros, é onde será ocupado pelos inteiros. E depois da vírgula, os decimais, ou seja, as partes do inteiro. Então, eu tenho 10, ele é inteiro, são quantos inteiros? 10. Então, eu tenho R$1, R$2, R$3, até chegar aqui em R$10. Mas tem apenas R$10 inteiros? Não. Nós temos ainda parte de outro inteiro, que são 60 centavos. O que isso significa? Que das 100 partes, olha aqui, gente, o real, ele está dividido em 100 partes. Então, 100, olha aqui, duas casas decimais aqui representado através do zero, porque centena tem 2 zeros. Então, isso significa dezena e centena, ou seja, dezena, não me desculpem, decimal e centesimal, ou seja, décimo e centésimo. Então, aqui nós temos o real dividido em 100 partes, 60 partes de 100. É isso que nós temos aqui nesta representação de partes de outro inteiro, que é o real. Então, 60 centavos, tá? Aí eu vou escrever, então, R$10, né? Porque eu tô trabalhando com real, não é real? Então, antes era litro, agora é real. Então, são 10, o quê? 10 o quê que nós estamos trabalhando? Reais. R$10. Então, eu tenho R$10. Mas tenho R$10 inteiros? Não. Eu tenho parte de um outro inteiro, R$10 e 60 centavos, porque centavos são as partes do real. Então, assim, eu tenho a escrita por extenso daquilo que é a representação numérica da ideia, né? Que nós temos, que é a ideia do número ou do valor. E aí, para 1/4, que é uma parte de 4, que o inteiro foi dividido, né? Então, eu leio e eu escrevo como eu leio. 100,5, mas o que? Quilômetros. Eu estou tratando de quilômetros. O inteiro são os quilômetros. Então, 100 quilômetros, mas só 100 quilômetros? Não. E metade de outro quilômetro. Então, 100 quilômetros e meio. O que é metade de 1 quilômetro? 500 metros, tá? Ou 100 quilômetros e meio, ou 100 quilômetros e 500 metros. Depois disso, vocês irão resolver esses problemas aqui apresentados, tá bom? Então, vocês irão resolver esses probleminhas. E nós temos, então, que vocês na letra A, B, C, D e E, vocês irão observar de acordo com o texto. Olha aqui o texto na atividade 7.2. Vocês irão resolver a situaçãozinha apresentada em cada uma das letrinhas aí propostas para vocês, tá bem, crianças? Seguindo, vocês irão trabalhar a atividade 7.4. O que é que nós vamos trabalhar aqui nessa atividade? Números racionais, mas na sua representação fracional, ou seja, em forma de fração, porque nós já vimos que os racionais, eles se dividem em decimais e fracionais. Então, nós temos aqui o número na sua forma de fração, na sua representação fracionária. E vocês, então, fará aqui, né, a leitura do que está na tira aqui, e vamos, então, relacionar aqui as escritas por extenso com a representação numérica na coluna à esquerda. Então, na coluna à esquerda,
vocês ligarão aquela escrita por extenso que condiz com a representação numérica que está na coluna à esquerda. Crianças, beijos e bom trabalho para vocês. Agora, prestando atenção para o que a tia Vilma vai dizer, vocês irão complementar o trabalho de vocês utilizando o livro didático. Isso depois que vocês trabalharem no EMAI, vocês irão trabalhar no livro didático. A tia Vilma vai colocar aqui. Vocês então trabalharão aqui no livro didático, página 105, tá bem? 105 e 106. Isso para complementar aí o que nós compreendemos sobre o estudo com os números racionais e trabalhando aqui alguns aspectos da sua representação e escrita. Então, depois de trabalharem o EMAI, vocês vão trabalhar o livro didático de matemática, páginas 105 e 106. Tá bem, gente? Então, vejamos. Atividade 7.3, 7.4 do EMAI e também atividades complementares aí desta noção de números decimais, números racionais através de decimais e fracionais, né, que são os dois conjuntos dos números racionais, e também completarão aí esta compreensão e aprendizagem no livro de matemática, páginas 105 e 106. Beijos, crianças, bom trabalho, bons estudos, tá certo? Não façam nada mecanicamente por fazer. Vamos trabalhar aprendendo. Um grande beijo a vocês.